Irmãos, eu tenho, nesse tempo de férias e nos tempos que voltei de viagem, eu de alguma forma me aproximei um pouco de uma forma diferente da palavra do Senhor. Eu acredito que eu ontem estava assistindo Crônicas de Nárnia, o Príncipe de Cáspia. Eu não lembro o nome da menina, eu acho que é a mais novinha. Quando ela se encontra com Aslan, ela, depois de um longo tempo sem ver Aslan, ela olha para ele e fala: Aslan, como você cresceu? E aí Aslan, que de uma forma figurativa representa Jesus, vira para ele e fala: quanto mais você cresce, mais eu cresço também. E eu fiquei pensando nessa frase de Aslan e o quanto nós, enquanto cristãos, precisamos aprender essa frase, de o quanto mais nós crescermos em maturidade, quanto mais nós crescermos em conhecimento da palavra do Senhor, quanto mais nós estivermos maduros na fé e quanto mais praticarmos aquilo que o Senhor Jesus ensinou, mais Jesus será grande para nós. Maior será Jesus na nossa vida, mais significado terá Jesus para a nossa vida. Então, eu tenho me aproximado da palavra do Senhor não para que eu conheça a letra e eu entenda os textos em seus pormenores, mas eu tenho tentado me aproximar da palavra do Senhor para que Jesus seja maior para mim. Para que quanto mais eu conheça a palavra de Deus, mais eu mergulhe na palavra de Deus e mais eu consiga viver a palavra de Deus, para que Jesus tenha maior significado na minha vida. Então, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós amadurecemos na fé, maior será Jesus na nossa vida, mais significado terá Jesus na nossa vida. E eu tenho visto que nós vivemos num tempo em que parece que somos convidados a escolher lados, né? É o lado das pessoas que defendem as ações policiais, é o lado das pessoas que defendem os direitos humanos, é o lado das feministas, é o lado dos machistas, é o lado da presidência, é o lado do Congresso. São tantos confrontos, são tantas fortes opiniões que nós podemos ler nas redes sociais, e todo mundo tem uma ótima opinião, todo mundo tem uma conclusão a ser chegada, todo mundo quer definir o tema. E eu confesso que até hoje eu não li nada de bom. Até hoje nessas discussões eu não li nenhuma solução. Eu só vejo defesas de opinião, eu só vejo acusações. Será que isso vai levar nosso país para algum lugar? Será que continuarmos a nos degladiar politicamente, moralmente, vai nos levar a encontrar soluções eficazes para a nossa vida? E eu quero ler um texto hoje, vou continuar o plano de mensagem sobre o Sermão do Monte. Eu vou ler Mateus capítulo 7, a partir do verso 1. Mateus capítulo 7, a partir do verso 1. E a minha pergunta sobre esse texto, tentando fazer Jesus ser maior na minha vida, tentando entender mais sobre o que Ele quer para a minha vida, foi que é normal na nossa vida termos esses tipos de discussões. É normal na nossa vida termos grupos em que nos assemelhamos mais, em que as opiniões sejam mais parecidas, que os gostos sejam mais parecidos. Mas, a partir desse texto, eu queria que a gente refletisse que não é normal a gente escolher lados, principalmente na igreja. Não é normal a gente ter grupos preferenciais, apesar de termos pessoas mais próximas. Não é normal nós termos divisões. Não é isso que o Senhor Jesus planejou para a sua igreja e não planejou para a nossa vida. Então vamos lá, Mateus capítulo 7, a partir do verso 1. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita,
tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Eu entendo que esse texto vai além do tema simples de julgar ou não julgar. A primeira coisa que eu quero tirar como ensinamento para nós é que nós não podemos tirar conclusões da palavra do Senhor, puxando versículos ao vento e tentando somente enxergar num versículo separado algum ensinamento. Nós precisamos sempre ver se o ensinamento que nós estamos tirando naquele versículo está dentro do contexto da palavra do Senhor, está de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, se aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou ensinando e retirando isso de um texto, tem significado diante da obra do Senhor Jesus. Eu entendo que Jesus não quer apenas ensinar que nós não devemos julgar. Jesus não está falando apenas do julgamento por si. Jesus está de uma forma maior, a temática maior que Jesus trata nesses versos são as relações humanas. O tema que Jesus trata aqui são as relações humanas. Jesus Cristo, em sua alta significância, em sua alta sabedoria, quer nos ensinar como devemos nos relacionar com as pessoas de uma forma melhor. E ele começa falando isso, e ele começa essa temática. Obrigado, Júnior. Ele começa essa temática falando sobre o julgamento. Jesus usa desse argumento para nos ensinar a nos relacionarmos de uma forma melhor. Então, o meu convite para você nessa noite é que você não saia daqui querendo aprender sobre julgar ou não julgar, mas que a partir dos ensinamentos que vamos compartilhar, nós possamos refletir em como nós temos nos relacionado com as pessoas. E como temos firmado os nossos relacionamentos, quais tipos de relacionamento temos investido, será que temos vivenciado a palavra de Deus? E até exemplificando aquilo que quero dizer, que o que Jesus ensina sobre o julgamento, ou o que eu prego em cima desse texto, tem a ver com o que Jesus fala sobre perdão. O que eu ensino sobre o julgamento necessariamente tem a ver com o que Jesus ensina sobre amor. Eu não posso simplesmente tirar conclusões a respeito do que Jesus fala sem levar toda a sua obra, sem levar todos os seus ensinamentos em questão. Jesus termina essa primeira parte do capítulo 7, lá no verso 12, dizendo: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Jesus termina ali essa primeira parte do capítulo 7, falando que ele desejava que nós entendêssemos como nós devemos nos relacionar com as pessoas. Passando assim para aquilo que Jesus usa como a forma de nos ensinar como nos relacionarmos, tenho certeza que vocês já ouviram muitas pregações a respeito desse tema, sobre julgar ou não julgar, mas para mim fica muito claro que nós devemos julgar. Esse texto diz que nós devemos julgar, é óbvio, porque nos versos 5 e 6 ele diz o seguinte: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. No 6 ele diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, fugilacerem. Para que nós possamos cumprir essa parte desse ensinamento, nós precisamos julgar. Jesus, nesse texto, ele na verdade está nos ensinando alguns critérios de avaliação de como nós devemos julgar, como nós devemos proceder nos nossos relacionamentos. E eu queria citar alguns pontos, depois quero comentar. O primeiro ponto que Jesus fala é que nos examinemos. O segundo ponto que Jesus fala é que nos coloquemos sobre o mesmo juízo e nós estejamos prontos para admitirmos que nós mesmos estamos sujeitos a errar, pecar e dizer bobagem. E terceiro, que nosso alvo seja ajudar os outros a acertar e consertar o que porventura fizeram de errado. Jesus Cristo, lá no verso 16 desse mesmo capítulo, diz o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Jesus Cristo lança um parâmetro.
olha só, vocês não devem julgar de primeira, porque os próprios frutos dessa pessoa vão aparecer e vão dizer de quem ela é, como ela procede, quem é o rei, quem é o dono dessa pessoa. Mas antes, lá no início, ele diz: pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Jesus Cristo está tentando nos ensinar que a primeira coisa que devemos fazer nos relacionamentos que temos é nos avaliarmos. Nós só conseguimos ter uma medida quando essa medida é aplicada a nós. A nossa medida só é justa quando essa medida também é critério de avaliação da nossa própria conduta. E a minha pergunta é: será que das pessoas que você julga, será que das pessoas que você rejeita ou você reprova, será que esse mesmo critério pode ser aplicado à sua vida? Será que você consegue passar nessa avaliação que você faz de outra pessoa? O segundo critério que Jesus quer nos ensinar é que nós precisamos estar sobre esse juízo. Que nós, o tempo inteiro, quando estivermos avaliando as pessoas em nossos relacionamentos, precisamos estar sobre os mesmos critérios. E por último, quando nós usamos critérios para avaliar as pessoas, nós precisamos, com aquilo que vamos falar, com as nossas ações, com aquilo que vamos, com a forma que vamos lidar com os erros das pessoas, nós precisamos ter um único objetivo de tornar essa pessoa uma pessoa melhor. Jesus Cristo fez isso. Pensem só, e a gente quer falar isso, e eu quero aplicar isso exatamente na igreja, porque usando esse versículo, pelos frutos conhecereis, para na verdade afastarmos pessoas e para julgarmos pessoas e para falarmos que essas pessoas não são cristãos ou que essas pessoas são hipócritas e acabamos julgando mal. Porque o próprio Senhor Jesus viu pessoas com maus frutos. O Senhor Jesus, que é o padrão, e a primeira coisa que eu quero falar e que esqueci de falar para vocês é que Jesus quer nos ensinar que não somos o padrão. Meu irmão, você não é o padrão. Você não é o padrão de critério. Você não é o padrão de avaliação. Você não é o padrão de conduta. É por isso que não devemos julgar, porque se sinceramente aplicarmos todos os critérios que usamos para as pessoas sobre julgamentos, eu tenho certeza que os critérios, boa parte dos critérios que usamos em alguns momentos da nossa vida, nós também não vamos passar nessa avaliação. Para as pessoas que julgamos, para as pessoas que reprovamos, para as pessoas que apontamos erros, eu tenho certeza que os critérios de avaliação que usamos, por vezes, se formos sinceros, nós não vamos passar. E é por isso que Jesus quer nos ensinar essa noite, como cristãos. Olha só, lembre de uma coisa: vocês não são o padrão. E aí Jesus Cristo, o ser humano perfeito, que precisou se encarnar para passar por todo tipo de provação que passamos, para vivenciar tudo aquilo que vivenciamos, Ele veio para ser o padrão. Ele veio para nos ensinar e para mostrar, olha só, há um homem nesse lugar, nesse mundo, que foi o padrão, e esse homem sou eu mesmo. Por isso eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, porque eu sou o padrão. Os critérios de avaliação estão sobre as minhas palavras, estão sobre as minhas condutas. Olhem para mim. Se espelhem em mim, se avaliem a partir de mim. Vocês são aprovados? Por que condenamos a outros, se diante daquele que é o padrão, nós não somos aprovados? O Senhor Jesus nos deixou ensinamentos claros a respeito disso. Ora, pelos frutos os conhecereis. Vamos nos apartar dessas pessoas? Não. Pelos frutos os conhecereis. Jesus se aproxima de uma mulher adulta e fala, olha só, eu não te condeno. Jesus se aproxima de Zaqueu. Jesus se aproxima de cobradores de impostos. Jesus se aproxima de pecadores, se assenta com eles à mesa, come com eles à mesa. Jesus se aproxima de pessoas com frutos ruins. Nós precisamos entender que esse é o padrão. O padrão é o não julgamento. O padrão é nós julgarmos a conduta a partir das palavras de Jesus. E se essas condutas não estão de acordo com as palavras de Jesus, nós, como servos do Senhor Jesus Cristo,
temos o dever ou temos o comissionamento de ensinarmos essas pessoas. Ide, portanto, por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus. Será que temos vivenciado isso? Ou será que temos procurado encontrar pessoas tão santas como nós? Pessoas tão boas como nós? Pessoas que vivem e que gostam de coisas que consideramos mais santas que as outras? Pessoas que compartilham coisas que achamos mais... que tenham mais significância para o mundo? Eu quero usar 2 textos de Paulo para chamar você para uma visão diferente. Eu quero que você abra comigo primeiramente em Romanos, capítulo 15. Nós entendemos que o objetivo de Jesus é nos ensinar a nos relacionarmos de uma forma melhor com as pessoas. E Jesus nos ensinando a nos relacionarmos de uma forma melhor com as pessoas, Ele primeiro ensina que Ele é o padrão, nós não somos o padrão. E se não passamos na avaliação de acordo com a vida do padrão, nós não podemos avaliar, nós não podemos julgar outras pessoas que também não passam no teste do padrão. Se não somos o padrão, não passamos no teste do padrão, se o Gabriel não passa no padrão, eu não passo no padrão, o que devemos fazer? É isso que eu quero responder para vocês. Romanos capítulo 15, verso 1, diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradarmos a nós mesmos. Passando lá para Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 1, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Percebam comigo, se eu pego esse texto de Mateus 7 e apenas ensino sobre o não julgamento e esqueço do contexto da vivência da igreja do Senhor e esqueço do contexto dos ensinamentos do Senhor, acabo que não consigo aplicá-lo em nossas vidas de forma prática, porque apenas vamos ficar com o conceito básico de que não devemos julgar o próximo. E vamos viver assim, e na verdade, dentro de nós, vamos julgar o próximo, e vamos nos afastar de pessoas que julgamos não ter condutas legais, e vamos julgar pessoas, e vamos excluir pessoas, vamos causar separação na igreja de alguma forma. Agora, se entendemos que não somos o padrão e que o padrão é Jesus Cristo, e que aquele que é o padrão buscou essas pessoas que não tinham condutas boas, e buscou ensiná-las, e buscou aperfeiçoá-las segundo a sua própria imagem, e buscou não condená-las, mas sim trazê-las para perto e ensinando, nós temos uma vivência completamente diferente de igreja. E parece que é isso que Paulo está aplicando nesses textos, dizendo: olha só, vocês que são fortes, ou vocês que são espirituais, vocês têm o dever de suportar os fracos, vocês têm o dever de carregar os fardos uns dos outros, e mais, tome cuidado, que você também pode cair. Meus irmãos, entre nós precisam haver pessoas que estejam dispostas a suportar as deficiências do outro. Entre nós precisamos ser maduros o suficiente para conseguirmos suportar os pecados dos outros. Precisamos ter gente madura o suficiente para suportar os erros que vamos cometer uns com os outros. Afinal, temos todos só um objetivo, que é nos amoldarmos ao padrão. O que eu quero chamar
é para que a nossa igreja tenha o real objetivo de se amoldar ao padrão, de fazer todos nós, em um só corpo, nos amoldarmos ao padrão, para que Jesus Cristo seja o único centro, para que não a minha forma de ver a religião, para que não a minha forma de defender a igreja, para que não a minha forma de defender se vamos fazer uma obra aqui ou não, senão para que não a minha forma de defender se devemos pregar em Apocalipse ou pregar em Gênesis, para que não seja a minha forma de ver a igreja, mas que seja a forma do padrão que é Jesus Cristo, para que não tomemos tempo de discussões morais bobas e perda de afinidades bobas por assuntos que são irrelevantes, enquanto que é relevante nós nos amoldarmos ao padrão que é Jesus Cristo. Enquanto o nosso único objetivo deve ser imitarmos e sermos iguais a Jesus Cristo. E bem verdade, e que esse assunto precisa ser tocado aqui, se temos como único objetivo de vida nos amoldarmos ao padrão que é Jesus Cristo, e se esse tema julgar está ligado a nós melhorarmos a nossa convivência uns com os outros, é necessário nós pensarmos no perdão que nós precisamos demonstrar e oferecer para as pessoas, porque se pessoas falharam com nós, se em algum momento fomos feridos, se em algum momento nosso direito de justiça foi vilipendiado, nós, ainda enquanto cristãos, devemos perdão às pessoas, porque o perdão faz parte de nos amoldarmos ao Senhor Jesus Cristo. O perdão faz parte de ajudarmos as outras pessoas a se moldarem ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos ver a vida muito além de nosso senso de justiça, e esse nosso objetivo de nos amoldarmos ao Senhor, de glorificarmos ao Senhor, de sermos igrejas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, esse objetivo é muito maior do que qualquer direito nosso. Esse objetivo de sermos iguais a Jesus Cristo e de fazermos aquilo que Ele nos ordenou e de obedecermos a Ele é muito maior do que qualquer senso de justiça que temos. Meus irmãos, não conseguimos ser igreja se o nosso objetivo não for imitarmos e vivenciarmos aquilo que Jesus Cristo ensinou. O pastor Marcelo leu a continuação desse texto, o pastor Marcelo leu Lucas 6, que também fala o Sermão do Monte, e eu li hoje Mateus 7, e ele fala no final disso: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Jesus Cristo, diversas vezes lá no Evangelho de João, diz: por que vocês falam que são meus amigos se vocês não me obedecem? Os meus amigos obedecem o que eu mando. Aqueles que me amam obedecem aquele que eu vos mando. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela tem um significado muito maior do que apenas nos inspirar para momentos difíceis. A palavra do Senhor tem um objetivo muito maior do que traçar planos morais para a vida de homens imperfeitos. A palavra do Senhor tem um objetivo maior, de nos mostrarmos como ter uma vida melhor mediante esse mundo. E ter uma vida melhor diante desse mundo é nos parecermos e encararmos esse mundo como Jesus Cristo encarou. Nós vivenciarmos aquilo que Jesus Cristo viveu. Nós nos apropriarmos dessa palavra, tentando extrair dela inspiração para o nosso viver diário, e tentarmos extrair dessa palavra inspiração para os nossos relacionamentos. E é por isso que, de forma simples, eu gostaria que você hoje pudesse refletir nos relacionamentos que você tem. Queria que você refletisse. E relacionamentos que eu falo não são pessoas próximas ou pessoas longe, porque nos relacionamos de qualquer forma com as pessoas. Eu me relaciono com o Obama da forma que vejo ele daqui no Brasil, só conhecendo algumas coisas que ele fala, me relaciono e tenho julgamentos a partir daquilo que vejo. De alguma forma me relaciono com ele. Eu quero que você pense em relacionamentos quebrados, eu quero que você pense em relacionamentos difíceis que você tem, em pessoas que por vezes são difíceis de descer, mas eu queria que você hoje tivesse uma postura diferente, que você tivesse uma preocupação diferente com essa pessoa, e que a partir de hoje a sua preocupação fosse tornar essa pessoa um pouco mais próxima de Jesus.
Que você tivesse uma preocupação um pouco maior com a vida espiritual dela e com o destino eterno dela. E que você buscasse de uma forma diferente orar pelas pessoas que são mais difíceis, orar pelos relacionamentos que estão quebrados e tentar, de uma forma profunda e verdadeira, vivenciar os ensinamentos do Senhor Jesus. Vamos fazer isso, abaixe sua cabeça. Convido você a orar e ser sincero diante do Senhor. Lembrando que Ele é o padrão, lembrando que Ele é a resposta, que nós precisamos ter como foco nos amoldarmos e amoldar as pessoas aonde que é digno de amar. Pai, como por vezes somos extremamente distantes do Senhor e carnais dos nossos julgamentos, nosso senso de justiça é tão bom para o outro, mas é tão falho quando vamos nos dar bem numa situação, quando não queremos fazer o que é certo, fazemos o que é errado, Pai. Ó Senhor, peço que o Senhor aplique esse texto em nossas vidas de uma forma diferente nessa noite, Pai. Que além de não julgar, além de não recriminar as pessoas, de excluir as pessoas, de dar estereótipos ruins para as pessoas, Pai, nós possamos ter como objetivo de vida tornar essas pessoas mais próximas do Senhor, pessoas que conheçam mais a Tua Palavra. Nos ajuda, Pai, a vermos as pessoas como Tu vês, Pai, a amarmos as pessoas como o Senhor ama, Pai. E Deus, que antes disso possamos nos enxergar diante do Senhor como pessoas que precisam melhorar muito, como pessoas que precisam temer mais a Tua Palavra e vivenciar mais a Tua Palavra, Pai. E que isso possa se iniciar no dia de hoje, Deus. Que sermos iguais ao Senhor seja nosso objetivo de vida, e que fazermos discípulos seja também o nosso objetivo de vida, assim como o Senhor nos ordenou, Pai. Essa é a minha oração, essa é a minha entrega, Pai. E faço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé?